Muito boa noite e obrigada pela sua preferência. No programa de hoje vamos debater a problemática do emprego jovem em Cabo Verde e a saída de muitos jovens formados para trabalhar no estrangeiro. Dados do INE indicam que um total de 46.149 jovens entre os 15 e os 34 anos de idade estavam sem emprego e fora do sistema de ensino ou formação há cerca de 2 anos. São cerca de 26,4% do total de jovens desta faixa etária habilitados com o ensino secundário, médio ou superior e mulheres. E o último estudo da Afrosondagem indica que 76% dos jovens com a idade entre os 18 e 35 anos ponderam emigrar e a razão principal é a procura de oportunidades de emprego e de uma vida melhor. Jovens, emprego, imigração, um assunto que está a marcar a atualidade no nosso país, e convidamos para este debate o presidente do Instituto do Emprego e Formação Profissional, Paulo Santos. Muito boa noite. Boa noite. O economista António Batista. Boa noite. Boa noite. E a professora investigadora e especialista em questões de imigração, Gertrudes Oliveira. Muito boa noite. Muito boa noite. E vamos exatamente começar por si, doutora Gertrudes, para saber, portanto, é claro que a imigração faz parte da nossa história, do nosso cotidiano cabo-verdiano desde sempre. Os objetivos continuam a ser o mesmo, procura de melhores condições de vida. Entretanto, ao que parece, este fenómeno migratório dos últimos anos, que tem levado jovens quadros para o exterior, tem criado alguma preocupação. Apesar de algum ambiente pouco favorável aos imigrantes nos principais países que recebem os nossos quadros. Do seu ponto de vista, em termos de característica, perfil e motivação, o que é que mudou? Bem, muito obrigada por estar aqui neste debate tão importante, com uma temática atual para o nosso país e não só, que é a problemática do desemprego jovem na sua relação com a imigração. Saúdo a jornalista, a senhora jornalista e os colegas do painel e os telespectadores no país e na diáspora. Este tema realmente é muito pertinente e, como disse, é um tema que também nos remete à nossa história, sendo que tanto o desemprego como a imigração são realidades estruturantes da nossa realidade, do nosso país. Apesar das políticas desenvolvidas e que têm contribuído para o crescimento do país, as vulnerabilidades em termos laborais, nomeadamente o emprego precário, a informalidade da economia, são aspectos estruturantes e que fazem com que a problemática do desemprego seja estruturante. Dados do INE apontam para uma taxa de desemprego em média de cerca de 30% de 2010 a 2023, com um pico, não é, em 2016, com cerca de 41% de desemprego jovem. Atualmente há uma redução, né? Ronda a taxa de desemprego jovem ronda cerca de 22%, se não me engano, mas é claro que isso é preocupante, porque isso relaciona exatamente com a temática do desenvolvimento do país e as oportunidades as expectativas dos jovens e alguma disfunção também entre as políticas de desenvolvimento e as políticas de formação. Sr. Economista, Sr. Batista, nós, portanto, íamos no mesmo sentido saber as razões
que levam os jovens a saírem do país, jovens com qualificação, quadros, jovens a saírem para o estrangeiro à procura, sobretudo, de emprego, conforme o estudo que nós citamos no início. Bem, não sei, normalmente neste programa nós falamos em crioulo para permitir, se calhar, tanto as pessoas poderem perceberem melhor e também conseguirmos, se calhar, levar a nossa mensagem mais longe, não é? Tá bom, pode ser também. Bom, antes de mais, te agradeço o convite e também te parabenizo a escolha de um tema tão importante para Cabo Verde, para modo de desemprego, jovem, imigração, é assunto que sempre está na pauta. O desemprego é, sem dúvida, o maior problema da economia. Então, qualquer nível de desemprego ele é preocupante para modo de na base de problemas econômicos, essa na base de problemas sociais, desestruturação de família, violência doméstica, alcoolismo, um conjunto de problemas que não tem na sociedade, essa associado ao desemprego. É por isso que a maioria de países no mundo adota combate ao desemprego como política número 1 em termos de escolhas de políticas públicas. Em Cabo Verde, no tem estado, verifica que o desemprego ainda ele é persistente e mais preocupante para a hora que ele tem influência, incide sobre jovens. Para a hora que incide sobre jovens, ele reduz expectativa, ele reduz a autoestima. E a hora que está associado à imigração, ele é mais grave ainda. Para modo é que os jovens mais criativos, mais inconformados, que têm estado a sair. E a hora que não perde que as pessoas lá, o país está perde capacidade de empreendedorismo. Nós não creio que as pessoas que estão conformadas com essa situação econômica, que tenta implementar algum tipo de atividade produtiva, que gera emprego, tanto autoemprego como emprego a outras pessoas. E caso de imigração, ele é preocupante. Então, chama aquela problemática ali, aquele tema ali foi muito bem escolhido para nos debater, para nos trazer subsídios que pode alertar o governo nas melhores políticas, assim, para reduzir aquela questão de desemprego. Hoje no tem estado mas aquele desemprego além de desemprego, jovens qualificados. Então, aquele é outro problema para nós. Setores onde que o país meste de aquele capital humano para desenvolvimento, você fica defraudado. E hoje a Europa, com questões depois de Covid, então a maioria de países entra em crise. Então, essa miste de profissionais. Então, é um mercado muito atrativo para cabo-verdianos que são capacitados, que são formados, que principalmente querem construir sua família, e a hora que seus amigos já imigram, e um outro problema para mim, tem uma inércia. A hora que encontro minhas amigos, pessoas já imigram, está posta foto em lugares bonitos, está posta bens que me sempre inveja de ter. Então, que ela também está criando uma expectativa na poder imigrar para usufruir das mesmas condições de vida. Então, é um problema muito sério e que deve ter políticas públicas mais eficazes para reduzir aquela situação ali. Portanto, Dr. Paulo, que usei aqui que toda a situação ali de desemprego, que na ótica de eu, enquanto presidente de Instituto de Emprego e Formação Profissional, que ela representa as saídas de quadro em busca também de trabalho lá fora. Ok, muito bem. Muito obrigado pelo convite. Primeiramente, gostaria de cumprimentar, claro, aqui os meus colegas, portanto, do painel. O tema, portanto, é muito pertinente. Cumprimentar também os ouvintes, portanto, lá em casa. Portanto, a problemática do desemprego não é uma problemática somente dos países em vias de desenvolvimento. É uma problemática geral, é uma problemática global. E Cabo Verde, portanto, é um país muito jovem. É um país jovem, é um país de jovens, e sempre o desemprego jovem em Cabo Verde foi, portanto, elevado. O mais importante aqui é nós analisarmos, portanto, a tendência. A tendência do desemprego jovem em Cabo Verde, ao longo dos últimos anos, tem sido, portanto, de queda. Portanto, tem sido decrescente. Nós temos que dividir, portanto, a idade dos jovens em duas faixas. Os jovens dos 15 aos 24 anos e os jovens dos 25 aos 34 anos. Portanto, na faixa dos 15 aos 24 anos, nós temos uma taxa de desemprego hoje em Cabo Verde de 22,1%. Portanto, os dados que nós temos hoje, portanto, do INE, refere-se, portanto, ao primeiro semestre de 2024. E os jovens que estão na faixa etária dos 25 aos 34 anos, a taxa de desemprego é 11%.
Repara que o problema está na faixa etária mais jovem, dos 15 aos 24 anos. Não é? Dos 15 aos 24 anos, aquele jovem que deveria estar, portanto, num estabelecimento de ensino, a estudar, a fazer uma formação, a fazer, portanto, uma formação profissional, a fazer um ensino superior. Eu fui estudar, por exemplo, para o Brasil com 23 anos. Com 23 anos. Portanto, é a faixa que nós temos mais problemas, é a faixa que há mais dificuldade de inserção desses jovens, portanto, no mercado de trabalho. Constam, portanto, nas estatísticas, portanto, do INE, nós temos que fazer referência, portanto, fazer o histórico do desemprego jovem. Em 2016, essa taxa já estava, portanto, em 42%. Teve um decréscimo, portanto, ao longo dos anos, desde 2019 já estava, portanto, a decrescer para 25%. Nós tivemos um problema meio percurso, a Covid. Ninguém pode desconsiderar, portanto, a crise da Covid, o impacto da Covid e o impacto das crises internacionais, portanto, o reflexo, portanto, dessas crises, portanto, no desemprego, principalmente no desemprego jovem, principalmente num país como Cabo Verde, que é um país vulnerável, vulnerável principalmente aos choques, portanto, externos, e isso, portanto, impacta, portanto, o nível de emprego. Mas, dentro desse cenário, portanto, internacional, um cenário que não é fácil, um cenário de incertezas, um cenário de crises, nós tivemos crise da Covid, nós tivemos guerra, portanto, na Ucrânia, um cenário internacional muito complexo. Os dados do mercado de trabalho são animadores, porque, se reparar os dados do INE de 2024, a população economicamente ativa aumenta. A população subempregada diminui. Mas, entretanto, o crescimento que o país teve não teve o reflexo no aumento de emprego no Sim, país. teve porque os dados do INE apontam para o aumento de pessoas empregadas. É só ver, portanto, os dados do INE. Mas referem que a saída dos quadros, a saída dos jovens do país é que fez diminuir esse desemprego. Não é bem assim. Há vários fatores. A leitura tem que ser feita de uma forma clara. Há vários fatores. O crescimento económico de Cabo Verde contribuiu para a queda do desemprego. As políticas ativas do emprego, o IFP faz toda a gestão, contribuiu para a queda do desemprego. Porque nós colocamos no mercado, eu coloco no mercado, já coloquei no mercado, desde 2016, mais de 16 mil jovens no mercado, com uma taxa de inserção de 70%. Sobretudo a analisar o facto da saída do bom número de quadros jovens do país. A saída é um fator. Deixa eu só completar o meu raciocínio. O fator do desemprego, há vários fatores que estão, portanto, relacionados com a queda do desemprego jovem em Cabo Verde. A saída é um fator porque quando uma pessoa que está empregada sai para emigrar para trabalhar, essa vaga vai ser ocupada por uma outra pessoa que estava provavelmente desempregada, certo? Isto contribui também para a queda do desemprego. Mas a queda do desemprego, a taxa de desemprego jovem, não foi motivada somente pela saída das pessoas. A queda do desemprego jovem foi motivada também pelo crescimento económico, porque há mais emprego, há mais geração de emprego. Porque os dados do INE apontam que, desde 2022, tem havido, portanto, um aumento do número de pessoas empregadas. Portanto, tem havido um aumento. Portanto, a imigração pode ser, neste momento, um fator, porque, de facto, Cabo Verde é um país jovem, tínhamos jovens que estavam, portanto, no desemprego, foram para Portugal ou foram para outras paragens, portanto, trabalhar. Portanto, entrar no mercado de trabalho. Isso reflete, em termos dados. Portanto, de esta saída que se diz massiva de jovens, quadros do país nestes últimos anos, em termos de consequências no desenvolvimento socioeconómico do país, qual que é as principais consequências de saída de jovens de forma sem assistência? É grave, é grave. A pessoa mantinha o comentário, perda de quadros, perda de fuga de cérebro, desestruturação familiar, deixa uma lacuna grande entre solidariedade entre pessoas, uma hora que os amigos já cá imigram, êxodo rural. Então, sem dúvida, desemprego é um problema que seja qualquer número, 3, 5, 10, 20%, é um problema e qualquer governo responsável deve combater desemprego naquele sentido lá. E a questão do desemprego, ela é que um problema só de crescimento econômico. Uma hora que estava a buscar qualidade de vida, mas é da própria de desenvolvimento econômico do país. Ele que é grande problema. O país pode crescer com desigualdade, é problema. O país pode crescer com setores que aquele dinheiro, por exemplo, que reverte em termos de políticas públicas, que ela também é um problema. Sem dúvida que não tem que dar mérito para o esforço que o governo de Cabo Verde tem feito para formação profissional, acesso, que ele é uma coisa meritória, mas nunca pode deixar de hoje
consequências, que as estatísticas lá, estatísticas chobes enganador. No dia de hoje, a consequência, se a pessoa se imigra, é algo que se direito. É que tem oportunidade que essa expectativa. É que a mim que está falando, me se feliz ou me se direito, me tem. Então, chobes, depende de crescimento, de desenvolvimento do país. E chobes, depende de dinâmica de própria economia. E Cabo Verde é um país frágil. Paulo falou, é verdade, nós temos vulnerabilidade, vulnerabilidade externa, e que políticas de governo nem sempre que tem efeito para modo de fatores externos. Mas que ele é um motivo suficiente para mostrar o governo de Cabo Verde. Mas desemprego é um problema sério e que adianta narrativas. E exige políticas concretas de gerar oportunidade para que pessoas com formação ou não podem realizar sonho e podem conseguir realizar sonho e de ele para ele, sem precisa de solidariedade de ninguém. Então, a hora que eu consigo realizar esse sonho, claro que tem interesse, como nós tudo é livre para tentar buscar melhor para nós vida. E a Europa oferece melhores condições. Nós vizinhos, amigos, familiares que se imigrar, nós tudo hoje, com a internet, com a informação, tudo alguém está conseguindo comparar aquilo que nós não vive e aquilo que nós amigos e vizinhos que se imigraram estão ostenta. Então, lógico que nós não creio que ela é uma situação difícil. Esses fatores, por exemplo, que podem levar a essa saída desenfreada assim, de trabalho, mesmo sabendo que também na Europa, em alguns países onde que não tem imigração, nomeadamente Portugal, e que tem muita receptividade de imigrantes nesse momento. Mesmo assim, jovens quadros da risca. Sim. Na verdade, se me falar ali, fatores vários e complexos e está interrelacionado. Um primeiro fator que apontava é um fator histórico. Cabo-verdiano sempre esteve predisposto para imigrar. Mas era, se calhar, uma imigração diferente. Exato, né? Mas ele está lá para qualificados. Só para precisar aquele aspecto ali histórico é o seguinte: o facto de Cabo Verde ser uma sociedade onde a imigração está enraizada permite a criação de uma rede que não está chamando nós diáspora, que logo que surge uma oportunidade e ali aponta outro fator, que é um fator externo, nomeadamente a abertura de países para a recepção de imigração, aquele fator ali aquela imigração está ativa. Por quê? Não tem mãe lá, não tem pai lá, não tem irmão lá. Quer dizer, o facto de existir aquela rede, e existir aquela predisposição, e existir aquela oportunidade, está fazendo com que está ser aproveitado aquela oportunidade para imigrar. Mas que ali é um dos fatores. Não podia analisar outros fatores, especialmente ligados àquela imigração, por exemplo, de quadros. A mim, então, hoje, jovens na imigração dividido em 3 grupos. Tem um grupo que chama, que é jovens que estão a sair de 12º ano, que é um grupo que, se calhar, se as expectativas de integração que corresponde àquele que o país está a oferecer com aquele nível lá, de 12º ano. E, por outro lado, não tem aquele polo de atratividade, um país que está disposto, e porque ele também precisa, ele está a abrir-se as portas para receber aquele grupo ali. Para ele receber nesses institutos, para ele mesmo também tem essas universidades com esses institutos e também todo o setor de mão de obra, apesar de escolarizada, não qualificada, é bom, porque essa precisa de imigração cima pompa boca. Então, ele é um fator de atratividade. Na analisa fatores de imigração, não te apoia aquela teoria de atratividade e repulsão. Então, não pode analisar aquele aspecto ali de existe uma conjuntura de atratividade num país próximo, culturalmente e historicamente, que
que está Alicia, e não tem aquela predisposição, não tem nos diáspora. Então, que ali é um fator. E jovens, é preciso falar, mas não podia falar, por exemplo, que o jovem 12º ano podia fazer a universidade na Cabo Verde. Muito bem. Mas não tem que saber, mas acesso à universidade é que assim tão fácil para tudo camadas de jovens de Cabo Verde. Porque acesso à universidade tem custos. E se não se fala de um pós-Covid com situação econômica, com conjuntura internacional, onde o país está numa situação econômica ainda mais agravada, nunca se fala de famílias com capacidade para suportar aqueles custos relacionados com a formação superior. Então, a hora que não olha, não pode trazer mais um elemento para análise, que é o elemento de nível de desenvolvimento do país. Não pode falar, sim senhor, o país tem desenvolvido e tem setores que não pode falar, mas Cabo Verde tem apostado forte, nomeadamente setor de educação. E por isso não se fala de jovens com o 12º ano. Por quê? Porque houve uma aposta, exato, desde a independência do país, há uma aposta muito forte na formação de recursos humanos, alfabetização, formação. Então, mas aí é que está. Se as pessoas tiveram oportunidade para se formarem, para se escolarizarem, estão no nível do 12º ano, as oportunidades, os setores econômicos de desenvolvimento não acompanharam. Não acompanharam. No Portanto, mesmo... Paulo, aquele é um aspecto que eu gostava, sobretudo para não sei, o meu governo tem políticas, apresenta políticas e programas para promover emprego, contudo, a saída de quadros mostra alguma desesperança de alguma camada de jovens e em expectativa em relação ao mercado de trabalho, a oferta que está fazendo ali no mercado de trabalho em termos salariais, em termos de empregos estáveis. Portanto, a mim que tem essa perspectiva, portanto, na análise. Portanto, não gostava para desenvolver, portanto, minha análise. Não tem tempo limitado, mas tem palavra para o tempo, quando explica, mostrem essa perspectiva. Muito bem. Não questiona, claro. Ter oportunidade de esclarecer. É claro que o governo toma desemprego como um problema sério, precisamente que não tem N políticas públicas para combater desemprego. Senão nunca tinha políticas públicas para combater desemprego. É isso que infla na minha primeira intervenção. Mas tem causa. Sim, é isso que infla. Mas não tem estado de portanto, a queda do desemprego é devido, portanto, a políticas públicas para combate a desemprego. Principalmente desemprego jovem, através de políticas ativas de emprego. Que não tem estado massifica políticas ativas de emprego na Cabo Verde para reforçar a inserção de jovens no mercado de trabalho. A minha te defende uma pessoa que está de Cabo Verde por causa de falta de oportunidade. Há outras perspectivas, há outros fatores nesse aspecto de imigração. Portanto, desculpa, mas aquela questão de defender, a questão de o que a pessoa está a falar, por que está a sair de Cabo Verde nesse momento, não é que quatro a sair. É por isso que não traz essa questão disso. Sim. O governo de Cabo Verde assina um acordo de mobilidade, certo? E não nunca podia ser menos expectável, mas a partir do momento que não tem um acordo de mobilidade ao nível de CPLP, mas não estava expectável, mas que tinha saída de pessoas. Principalmente a hora que tem um país desenvolvido. A tem Brasil, por exemplo, que brasileiro se aceita para Portugal. Português se aceita para a Alemanha. Então, o que se acontece nesse momento é que pessoas se creem um crescimento rápido de sua perspectiva de vida. Esse crescimento está num país que te garantisse um rendimento mais alto, de uma forma mais rápida. Não porque Cabo Verde que te oferece oportunidade. Que ali, portanto, é uma falácia, hora que não está a falar. Mas nosso país que tem uma oportunidade. Cabo Verde tem uma oportunidade sim, não tem jovens na Cabo Verde que vence. É que o cenário não é tão negro assim. Não tem jovens na Cabo Verde que empreendem. Não tem jovens na Cabo Verde que criam valor. Não tem jovens na Cabo Verde que criam empregos para outros jovens. E não tem jovens bem empregados na Cabo Verde. Não tem situações de pessoas bem remuneradas. O único fator que te apoia, portanto, a saída de pessoas também é aquela questão do fator salário. Não é? Na administração pública, por exemplo, bem ser resolvido um conjunto de estatutos de pessoal, por exemplo, na IFP, não tem o nosso PCCS que não implementa, e outras administrações. Mas o setor privado também tem que flexibilizar com a questão salarial e já tem alguns setores na Cabo Verde que pode pagar salário melhor. Não tem, por exemplo, PIB na ótica do rendimento, Batista sabe,
O fator salário contribui, por exemplo, 35% do PIB. Ou seja, há espaço aqui para aumentar o salário, portanto, no setor privado. Mas não é bem assim que pessoas saem para modo que tem rendimento na Cabo Verde. Agora, uma outra questão também que coloca ali em cima, porque está a falar de na imigração em massa de jovens qualificados. Nunca tem nenhum dados que está falando que as pessoas que estão a sair são pessoas qualificadas. Por exemplo, a mim recebe ofertas de emprego de Portugal. E a maior parte das ofertas de emprego que não recebe é na construção civil, é obra, é na área de transporte. Muitas vezes, grande parte de pessoas que estão também é pessoas sem qualificação, sem formação. Não se tem um grosso, uma pessoa que não tem, é uma pessoa que sai de área de hotelaria e turismo, que é a área de turismo que é importante para desenvolvimento. Mas não é o grosso, portanto, das pessoas que estão a sair. Não é o grosso. Portanto, se aceitou pessoas na área da construção civil, a mão de obra que te exige a qualificação, aceitou pessoas naquela área, na construção civil, no transporte, aceitou pessoas, não adianta. Mas portanto, mesmo na mão de obra, em termos de eletricista, canalizador, empregadas domésticas, nesse momento ali, quem é que, se me quedar de casa ou outras pessoas, está sentindo esse combater uma grande falta, até porque há dias o Sr. Ministro de Família refere talvez na necessidade de importa alguma mão de obra naqueles setores, moda construção, moda quer dizer, mas tem alguma saída de pessoas qualificadas ou não? Entende a posição do Sr. Ministro. Em algumas áreas, de facto, hoje, por exemplo, na área de construção civil, isso que a senhora acaba de referir, não tem um nível de alfabetização, um nível de escolaridade. Hoje, jovens de Cabo Verde que querem trabalhar na massa, na construção civil. Talvez é um dos fatores que tem estado de apoio que aquele setor ali sente uma dificuldade de mão de obra. Por isso que entende a perspectiva do Sr. Ministro, quando ele fala, talvez, em alguns setores, mas não tem que bem importa a mão de obra, porque o cabo-verdiano já não quer trabalhar naquele setor, naquela área do fazer, de mão na massa, não é? Precisamente por causa do quê? Por causa de investimento que não fazem ao nível do capital humano. Investimento, não tem pessoas melhores qualificadas, não tem pessoas com mais formação, então isso cria, este almeja, portanto, um emprego onde tem mais visibilidade, mais uma remuneração mais precariedade de emprego é uma realidade na Cabo Verde. Precariedade claro. Em termos salariais, em termos de contratos sazonais ou parcial, de tempo parcial, que é uma realidade que também pode empurrar os jovens. Né? É claro, óbvio que expectativas, que se pessoas estão a sair, se expectativa que está a ser atendido. Agora, ninguém sabe qual que é a expectativa. Às vezes não pode falar essa ficha, para ele que está a sair. Que ela é normal e o governo tem pouco controle sobre aquela. A única realidade que não tem que ter consciência é que saída de jovens ele tem um problema grave em termos de sustentabilidade de INPS. Então, tem um conceito de janela demográfica. Não está espera, mas o país tem uma pirâmide onde tem os jovens que têm força, que trabalham e que sustenta um envelhecimento de população que está acontecendo hoje na Europa. Então, aquele cabo-verdiano, se está ali para trabalhar e aquele jovem que está no desemprego e que está conseguir fazer aquele poupança, aquele trabalho remunerado, INPS, para construir um ativo, significa, mas de pouco tempo ele tem que estar depende de segurança social do governo e sem ter acumulado patrimônio ou ter ativo que está permitir viver com sua família de uma forma digna. Mesmo saída de quartos tem também a ver com possível redução de receitas também de receitas fiscais de consumo para o pensamento. Aquilo que Paulo falou, de certa forma, tem que ser razão naquela, para às vezes. Salário, expectativa de salário, por exemplo, nunca pode falar uma você ganha direito. Nunca vou estar satisfeito. Nunca só consigo realizar sonhos. Eu gostaria de ter muito mais que aquilo que eu tenho. Então, para mais o país está cresce, e se aquele crescimento é que você tira na pessoa, se for um crescimento inclusivo, que a pessoa está sentindo rendimento, e aquele jovem, ele repara, grandes investimentos de longo prazo, é jovem que deve fazer. Estou tanto que o governo está tentando a bonificação para fazer casa, etc. Se aquele jovem que está ali, que tem envolve em investimento de longo prazo,
É que toma crédito para que tenha emprego, aquele emprego que você comenta. Agora, se ele subemprego, por exemplo, emprego precário, que está permitir ter uma expectativa, mas país também país tem condições de permitir ter rentabilidade nesse negócio. Então, é que tem investe. Isso é que investe. Mesmo porque o salário mínimo que está praticado na Cabo Verde, os jovens aquela que está em termos de custos de vida que hoje em dia, que é natural que está satisfaz e jovens fixa ali, continuam a trabalhar, não sei, jovens já têm formação superior. Que ele tem um problema, que o país estruturalmente que pode oferecer aquele salário. Se eu oferecer aquele salário sem ter produtividade, é a inflação que aumenta, vou pagar, vou pagar 10 conto, vou falar, não, gosto de salário é 30 conto. Mas se tiver produtividade, se o país que aumenta o nível de produção, o que acontece é aumenta preços, então nada que ganha. Em termos de poder de compra, salário pode ter melhor em termos nominais, mas em termos de poder de compra, é que está conseguindo comprar, mas o preço também aumenta. A hora que o salário aumenta, empresas têm que aumentar receitas para poder compensar, para poder manter aquele mesmo lucro. E tem um problema, é um problema estrutural difícil de resolver, ok? Só formação profissional realmente é suficiente, é necessário ter desenvolvimento próprio do país. O desenvolvimento, você está falando, oportunidade de diversão, oportunidade de saúde, oportunidade de educação. No teu estado, está nota, Gertrudes falou, a minha professora na universidade, a única coisa que chocam é, na primeira turma de UNICV, que saiu de economia, primeira turma de licenciados, então falou quase uns 80% que ali. Se para Portugal, eles vão fazer seus mestrados, eles ficam para lá, eles que voltam. Se todos chamam, eles que têm perspectiva de volta. E hoje eu recebi, por exemplo, um e-mail de um aluno de meu, excelente aluno, que está pedindo apoio para hoje aceitar o job, que os documentos formais de UNICV, que legaliza, digamos assim, ser certificado nacional. Hoje é claro que tem perspectiva de volta, mas é um indivíduo extremamente capaz, um dos melhores alunos que passa na nossa universidade, e coincidentemente faz aquilo hoje. E é um daqueles casos, por exemplo, a hora que o país está perde pessoas que têm um alto nível de capital humano, e nós hoje no mês de capital humano. E capital humano que é só de alguém formação, não. Mas para formação tem que ter empregos atrativos, sim, salários atrativos. Exatamente. Ou seja, a economia tem que ser mais competitiva. A economia cabo-verdiana, tendo em conta que, nesse momento, no Puri Flama, Paulo Flá, é claro que o grosso, que ao ver a oportunidade da imigração, o grosso são os jovens que estavam em situação de maior vulnerabilidade, estava sem trabalho, com baixa escolaridade, e logo que houve aquela abertura, aquela possibilidade, ou seja, aquela política imigratória portuguesa que cria várias oportunidades de visto, o visto procura de trabalho, o visto contrato de trabalho dentro daquela mobilidade, aquela política de mobilidade ali, mora que alguém está falando, cai de cabeça. Ou seja, eles que têm um receio de vestir camisola de imigração, penso bem para morar, pessoas que estão numa situação de maior vulnerabilidade no país em termos de emprego. Mas não tem que as outra categoria de pessoas que já está integrado no mercado de trabalho, que é menor, mas também ele é uma realidade, para modo que instituições estão nesse momento está recente que ele falta de mão de obra ali, que sei, e esta passa bem recruta alguém que está socializado entre práticas ou que tem aquele mesmo nível de formação e que ele bota olhar na produtos, na qualidade de produto, o próprio cliente está começa a reclamar, ou seja, e ganha-os trocamão, ou seja, começa a surgir esse comentário. Então, o que acontece é que não tem aquele faixa ali que ele está relacionado com baixa competitividade, ou seja, nunca está conseguindo competir em termos de salário e custo de vida na Cabo Verde não sabemos o que está. Está bastante elevado. Ou seja, não tem um custo de vida de país desenvolvido com salário de país
já menos desenvolvido. Isso é um grande discrepância, exato, quadros, que olhando para as mesmas oportunidades que existem para todos, né, de mobilidade, este grupo que está, apesar de estar empregado, não é? Sim, ele aproveita também para melhorar a sua condição, não é? E depois não tem aqueles jovens que saem de liceu, não é? Que ele é uma terceira categoria, que existe também com visto de imigração, existe também com visto de estudo, mas não sabe, mas muitos não conseguem ingressar. E é ali que acho que é fundamental no trabalho, para modo e para no trabalhar não tem que ter políticas mais competitivas a nível de formação, que é para jovens sentir, mas no país mas pode estudar, mas pode fazer essa formação e mas pode ter expectativa de integração, moda nós quando nós era jovem, nos sente que ali. É claro que nós Cabo Verde faz um percurso muito interessante a nível de formação, a nível de escolaridade, mas nesse momento, enquanto professora universitária, sempre que tem uma oportunidade de falar para jovens, não fala a nós que é o futuro daquele país ali. Nós pensa nisso e é preciso capacitar. E nesse momento, o país tem uma universidade, né? Portanto, isso é fundamental que o governo também olhe para aquela questão ali de apoia jovens na sua formação. Mas mesmo em termos de resposta, Paulo, e é claro que não sabemos, o governo tem apostado proporciona competências de pessoas para poder entrar no mercado de trabalho de qualidade e também tem falado sempre na emprego digno, bem remunerado, e ainda não está nesse caminho, né? Sim, não, só para completar, portanto, em raciocínio, portanto, que tinha anteriormente. Repara, diretor-geral de OIT, estive dias na Cabo Verde, e visita Cabo Verde, e dá uma entrevista, e flama nunca deve dramatiza a questão de mobilidade. Aliás, tem que hoje um aspecto positivo. Se empresas lá fora se têm jovens cabo-verdianos, quer dizer, mas jovens cabo-verdianos têm boa formação, têm boa qualificação. Portanto, o governo de Cabo Verde tem visto, portanto, nas jovens de Cabo Verde. O que incrível, assim, sempre não entende, mas cenário internacional é que é um cenário fácil, mesmo depois de Covid. Não teve Covid, onde a Europa perde população, principalmente países nórdicos, Alemanha, Suíça, esse perde população. Portugal imigra para aqueles países e Portugal depois tive, portanto, aquele acordo de mobilidade. Então nunca podia estar menos expectável, mas Cabo Verde assinando o acordo de mobilidade, mas porque tinha, portanto, saída de pessoas. A nós não tem pessoas que saem de Cabo Verde para Portugal, mas tem pessoas também que saem de Brasil para Portugal. O que reflama Brasil é que é um país de oportunidade, mas tem pessoas que saem de Portugal também para a Alemanha, para trabalhar na Alemanha. Essa de job mão de obra, portanto, na Portugal. Então, Portugal tem que ter oportunidade. Mas, de um ponto de vista, Paulo, se tem oportunidades, para mais que jovens testaram de sair, então, é aquilo que inflou. Jovens testaram de sair é um processo natural, é um processo normal. Tem um negócio, portanto, flexibilização a nível de vistos, portanto, facilidade na sair é muito mais show. Portanto, esta negócio num quadro regular, onde que se tem segurança social na Portugal, porque o IFP faz intermediação junto com o IFP de Portugal, não tem um quadro regular de mobilidade profissional. Esta funciona bem porque a ministra fala com propriedade, porque ainda trabalha nele, é também dentro de um quadro com contrato e com segurança social. Agora, Cabo Verde não tem certa posição na juventude. Na Cabo Verde não tem um quadro, um ecossistema de formação profissional. Hoje, inclusive, ontem foi anunciado, portanto, jovens de caráter social 13 e 4, que desde 2021 têm acesso a isenção até 80%, essa passa agora a 100%. No tem Estado tem investido na formação profissional, mas não tem um ecossistema também de empreendedor, de empreendedorismo, não é? Que não monta, que não tem Estado ajuda muitos jovens a alavancar esses negócios. Mas será que Cabo Verde tem investido nas jovens, na formação de jovens, para abastecer mercados que tem falta moda Portugal, moda na Europa? É um processo normal, não tem que normalizar com esse processo, porque é um processo natural, é um processo global, não é um processo só de Cabo Verde. Aquele processo ali,
está acontecendo na Portugal. Pessoas que saem de Portugal, estão para a Alemanha. Aquele processo ali está acontecendo no Brasil. No Brasil, por que é que pessoas que saem para Portugal? Salário mínimo no Brasil é quanto? É 800 reais. 800 reais quanto é 200 euros. 200 euros. O que vai fazer porque câmbio no Brasil é flutuante. É quase equivalente a salário mínimo na Cabo Verde. Mas o Brasil é um país cheio de oportunidades. Cheio de oportunidades. Sim, Cabo Verde também tem oportunidades. Ali quem critica. Não tem jovens na Cabo Verde. No que pode bem, monta um cenário negro. Está falando que Cabo Verde que tem uma oportunidade, mas Cabo Verde samariado. Mas que tem jovens na Cabo Verde que aproveita oportunidades que o país te oferece. O país te oferece oportunidades. Tem jovens que se agarram oportunidades no país. Tem jovens que se empreendem. Não tem jovens talentosos dentro de empresas que criam valor. Não tem jovens bem remunerados também cá ver. Mas agora, isto é para buflama que tem preocupação de governo que forma pessoas, investe nas jovens, depois vai ficar da Troia lá fora e para Cabo Verde fica mão de obra, fica descoberta para ali. É um processo normal, mão de obra. Que tem essa preocupação. Olha, só como falou, só para dar um dado, tinha um dado interessante. Estrutura de população de INE, dados de INE, estrutura de população de 2022 a 2023, a população aumenta. Aumenta, portanto, 506 mil em 2022, passa para 509 mil em 2023, 511 mil em 2023. Mas preocupação que exatamente. Não tem que trabalhar, não tem que analisar com os cuidados. Não tem que analisar também a realidade. Que assim, sim, a realidade e dados. Não tem que analisar a realidade, dados de dentro da conta. Mas também a realidade que nós não está trabalhando com ele todo dia e que não está ouve pessoas, feedbacks que não tem de pessoas. Por isso que você está questionando. Investimento que o governo está fazendo nas jovens, na formação, na cria e oportunidades e tudo, que você está correndo risco de você preparar pessoas para sair do país, já que corresponde a nível de emprego, a oferta de emprego no país. Isso você está percebendo. A oferta de emprego é muito inferior à formação. Naquela questão ali de formação, é importante que o país continua a estar aposta na formação. Formação, digamos, é um dos eixos importantes para Cabo Verde. Cabo Verde sempre aposta e é importante que ela alargue cada vez mais acesso à formação profissional, acesso à universidade, apoia para que jovens te integrem na universidade, te fazem formação. Nesse momento, é uma preocupação que me tinha sempre, porque na Cabo Verde formação profissional é gratuito. É uma formação profissional com custos. E se o governo se apoia cada vez mais para que a formação ser menos pesado para quem que está a fazer, que ali é uma política muito boa. Porque nós não precisa que nós jovens estejam formados. Seja para o país, seja para bem para outro país. Nunca pode parar. É um recurso importante que nós não temos. Sem dúvida, mas a questão é de criar condições para fixar. Exato. Essa é a segunda parte. Exato, segunda parte. Agora, naquela segunda parte ali, a mim estou ele como uma problemática de desenvolvimento e então dar um exemplo. Se não bem hoje, tudo políticas que têm sido feitas na capacitação de pessoas, nesse momento não pode falar, cima Paulo acaba de referir, não tem uma sociedade bem capacitada, embora, claro, não pode falar de algumas lacunas, disparidades regionais, tendo em conta que foi um processo. Desde 75, primeiro apostado na alfabetização, na educação, depois criação de escolas próximas das comunidades, depois os liceus em todos os concelhos. Isso foi um processo. É claro que uma parte não conseguiu apanhar o barco, mas a partir dos anos 90 temos então a universalização do acesso e temos políticas cada vez mais próximas até atualmente. Agora, tem determinados setores que desenvolve tanto. Por exemplo, o setor agrícola. Setor agrícola, um jovem, é que é expectável que um jovem com o 12º ano também pega no setor agrícola numa agricultura tradicional de subsistência. Mas hoje já há oportunidades para ser empresário. Exato, há oportunidades, mas a que custos?
né? Quais são os recursos? Temos alguns, não é? Alguns, não digo que de uma forma geral, mas setores de desenvolvimento, setor primário, pesca continua artesanal, agricultura continua de subsistência, setor secundário, pouquíssimas indústrias. Como é que vamos congregar esta massa de jovem que poderia estar a fazer um part-time numa indústria, numa empresa, enquanto fazia a sua formação? Ele não vai encontrar essa oportunidade aqui em Cabo Verde, mas em Portugal ele encontra essa oportunidade. Porque o país não... Em termos de desenvolvimento, o país precisa desenvolver mais os setores. O setor secundário, a maioria da mão de obra empregada está onde? No setor terciário, graças ao turismo, à função pública e às pequenas e médias empresas. É ali que estão as ofertas, mas é claro que este setor não consegue abarcar, não consegue dar respostas. Então, ao analisar a problemática da imigração, não conseguimos fugir há questões estruturantes do desenvolvimento do país. Não é que não estamos não estamos com o país onde o salário mínimo é 800 nós não estamos euros, exato, nós não conseguimos ser tão competitivos como se calhar gostaríamos, e eu acho que temos que trabalhar para isso, porque, como disse, há condições para melhoria. Então, eu penso que é claro que a mobilidade humana é um direito. A imigração é um direito, o direito de ir e vir está consagrado nos direitos humanos, está consagrado na Constituição, portanto, não é por aí dizer que vamos travar. Não é por aí. Também não é... A ideia não é travar, é reter quadros com condições para também temos que viver pensar em Cabo Verde, terem alguma independência, conseguirem fazer família. A minha preocupação é exatamente aquela. A minha taxa nunca pode normalizar. É uma coisa natural, sim. Mas nós temos que entender o custo que o país tem. É uma coisa de longo prazo, é uma coisa sustentável no longo prazo. Hoje, aquele jovem que você imigra hoje, é diferente daquele cabo-verdiano que imigra no passado. Aquele cabo-verdiano que imigra no passado, ele deixa a família ali, ele aceita condições pouco dignas de emprego, e acumula dinheiro, e manda, e mantém a família ali. Mas aquele jovem que você está bem, aí ele quer ir para a França, ele quer ir para a Torre Eiffel, ele quer visitar amigos que estão na Inglaterra, ele quer ter um bom carro, ele quer viver direito. Então, a ele está comprometido a viver direito, é que sabe vive na buraca, cima um monte de cabo-verdianos que sabem na construção civil. Sim, mas também não tem aquela outra parte, que você também realmente, de qualquer jeito, claro, mas cima não tem olhado e não tem encontrado com esse, por exemplo, na Lisboa, condições precárias de vida. Por isso, a ele, que você também, esse também primeiro, depois, sem vínculo ali. É que tem filho ali, tchau, bes. E você está falando de um jovem normal, que pode ter filho. Então, é que tem aquela questão de remessas que não tinha antes, de falar, olha, ele também trabalha, ele manda dinheiro, remessas. Era um nexo interessante. Aquele cabo-verdiano que se imigrado, ele também manda bidão, ele manda para a família que está ali, ele tem um filho. E só que acontece algumas coisas no meio do caminho, para o programa de regrupamento familiar. Aquelas estatísticas de população, ele demonstra um buraco enorme num camada jovem, que caça. E você te lembra mais que nem chega de explicar aquele problema que se lá assim lá. Vamos, a expectativa de população de Cabo Verde era 500 mil e 40 e tal, 500, alguma coisa assim, que diminui drasticamente. E que aquela imigração diminui fecundidade, diminui crescimento de população, envelhece população. Você tem envelhece a população, então muda a estrutura de economia. Tem setores de economia que também misto de jovem, passa lá, consome, e depois que a questão de empreendedorismo, e que é jovem que também para ser inconformado. Além do misto de pessoas que são inconformadas para tentar resolver esse problema. Mas hoje aquela saída de famílias, polícias, professores, esse é um grupo que tem imigrado em grande número, que deixa a família ali. E também para ouvir. Sim, mas com o programa de regrupamento familiar, ele está também, que sabe que estou na volta, entende? Ele que está bem, que ele que acredita. Se ele está busca condições de vida, e Cabo Verde pode ter crescido, mas não tem que entender a qualidade de vida. Não hoje há preços, inflação.
hoje é custo de vida. E a hora que vai lá, ele experimenta, então hoje é um pouco de pessoas, meus amigos, que imigram, essa volta. Então espera esta volta, por exemplo, vamos supor, na velhice, ou se acontece, que é um fenômeno que acontece, mas talvez não a número suficiente para que o país compensa daquele custo que teve tem criança. Não tem que entender o custo social da imigração. Pois é, crianças que teve que cresce sem crianças que teve sem supervisão. Às vezes só o pai ou só a mãe que imigra, ficava muita cuida e esperava remessas. Mas gosta disso também. Tudo doce para junto depois que consegue fazer vida normal. É esse ali que está falando assim, aqueles aspectos ali te preocupa realmente. Claro que, portanto, qualquer processo te preocupa e políticas públicas é precisamente para isso, é para conter e para mitigar. Agora, portanto, eu estava e tinha tempo para fazer uma reflexão, uma hora com os colegas, porque no momento que eu estava a fazer a reflexão, está cortando, então que está concluindo o reflexão. Mas é o seguinte, repara uma coisa, Batista, aquela hora falou, portanto, pessoas se aceitam isso por falta de oportunidade. A boba acaba para falar, mas tem empresas que estão mão de obra que taxa. Então, essa coisa nunca sabemos que não fica. De um lado, espera. Então, de um lado, está falando, uma empresa, se está procura mão de obra qualificada, mas que tem, de outra parte, se está falando, mas Cabo Verde que tem oportunidades. Portanto, ali tem alguma coisa, algo está errado, portanto, nessa análise. Portanto, algo está errado. Portanto, a mim, nunca analisa a coisa dessa forma. Não acredita, sim, uma pessoa é livre, uma pessoa se busca oportunidade, não onde se crê, não tem uma questão de fundo ali que deve ser analisado. Houve, portanto, um novo, portanto, aspecto que é a facilitação em termos de atribuição de vistos, com o novo acordo do CPLP, facilita, portanto, a saída de pessoas. É expectável que pessoas saíram para procurar rapidamente um rendimento, porque pessoas crê aumenta-se a perspectiva de vida muito mais fácil, numa velocidade muito mais curta, num tempo muito mais curto, isso tem uma perspectiva de vida melhor. Mas isso não é porque Cabo Verde tem oportunidade e não é porque nunca tem políticas públicas para a juventude. Não tem políticas públicas em termos de instrumentos, não tem um ecossistema ao nível de qualificação de quadros, não tem um ecossistema ao nível de oportunidades de jovens que criam negócio. O governo tem documentos estratégicos que te mostram áreas que pessoas, que empresários devem investir, áreas catalíticas, na área da economia azul, na área da pesca, na área da agricultura, na área das indústrias criativas. Não tem um setor que é um setor potencial que sem crescimento, que é o setor do turismo, que é um setor potencial que qualquer cabo-verdiano pode entrar, portanto, nesse setor, que se cresce exponencialmente. Hoje não tem quase 1.200.000 pessoas que entram a Cabo Verde, que visita Cabo Verde. Não tem um país maravilhoso, não nunca pôde pinta nosso país, mas nosso país é um país que está no negro, numa perspectiva de a Lima, que tem uma perspectiva boa de vida. Tem sempre, e muitas vezes, pessoas que estão a sair de ali, está bem enquadrado, uma hora polícias, uma hora que esse quadro qualificado, que está bem empregado, essa passa dificuldade lá fora. A moda lá muitas vezes tem renda mais elevada, essa passa muitas vezes com situação de mais dificuldade que está a viver, portanto, na Cabo Verde. Muitas vezes pessoas saem por causa do fator cultural. O modo cabo-verdiano sempre imigra, foi sempre um povo que imigra fora. Não é por acaso que não tem quase 3 milhões de cabo-verdianos fora. Se calhar é um contexto diferente de hoje. Sim, antes pessoas que te saíram. Hoje pessoas têm mais formação, mais qualificação. Exatamente. E isso deixa mais falta para a economia nacional ou que essa sai, né? Para desenvolvimento do país. Tem informação, porque tem dados que as pessoas, uma quadro, uma certa fuga de quadros. Realidade. Nunca falta também de qualificado, mas jovens com formação profissional, jovens polícias, jovens professores, isso não quer dizer que tem políticas, ninguém que se pinta quadro negro, porque negro não se papel de pinta quadro negro ali. É bom que você fala no quadro negro, ninguém que fala que tem oportunidades. Sim. Tem oportunidades, só que oportunidades, se calhar, é que está a ser suficiente em termos, é que está a ser atrativo, sobretudo. Que é aspecto, que tem nada a ver com o quadro negro, que tem oportunidade 0-0. Ninguém quer dizer nada. Perspectiva, pelo que se entende, perspectiva que você coloca, portanto, é aquela perspectiva. Mas Cabo Verde nesse momento... preocupação com a imigração em relação às condições de país que se oferece, que pessoas que se saem para morrer
aquele salário é baixo, é que ajuda e enfrenta custo de vida que é elevado, a pessoa está a sair para várias razões económicas. Então, que ela existe, mas é que a questão de zero oportunidade, ninguém que fala nisso. Exatamente. Cabo tem zero. Cabo Verde também é uma maravilha. Cabo Verde é um país extraordinário. Também é zero oportunidade. Cabo Verde é um país extraordinário. Cabo Verde não tem que saber. É o seguinte, não tem que saber, não tem que aproveitar oportunidades que o país te oferece. É aquilo que você está faltando. Não tem que saber, não que não te agarra oportunidades que o país se te oferece. Talvez não tem que ser mais proativo, não tem que ser mais ousado. Cabo Verde não tem que ser mais ousado. É isso que é interessante, que você fala. Mas, voltando à questão dos jovens, voltando à questão... Tem algum dinâmica, senão porque tu fala sozinho, né? Sim, acho que não há nenhum interesse aqui em pintar um quadro negro, até porque o desenvolvimento do país é algo que nós todos queremos. E então o que estamos aqui a fazer é refletir e dar um contributo para apoiar nessa reflexão e na busca de soluções, não é? E voltando aos jovens, não é? A mim está olhando desde a perspectiva de universidade. Apesar de existir bolsas de estudo, por exemplo, que pagam a propina, que as universidades não estão isentas, né? Os estudantes têm que pagar, essa bolsa que é, digamos, apenas, né? O valor da bolsa cobre apenas a propina. Já é um problema, porque o custo de estar no ensino superior não é só aquela mensalidade. Porque eu digo, nem todos os jovens conseguem esta bolsa, nem todos. Mas há uma boa parte que tem conseguido essa bolsa do governo. Muito bem. Mas isso não é suficiente. Quando eu estudei, eu tinha uma bolsa do governo de Cabo Verde, que me cobria todas as despesas. E a Adelina também... eu acredito que havia uma bolsa que cobria todas as despesas. Então, isso já é um aspecto que o jovem com 12º ano, né, que é uma das categorias que tem saído, não é a categoria onde tem saído mais, mas é uma das categorias, ele muitas vezes sai porque não tem como estudar no país. Quer fazer uma formação, não consegue, porque não tem condições. E isto não é preciso nenhuma estatística para me dizer isso. Porque eu sou cabo-verdiana, vivo cá, circulo pelas ilhas, e os jovens, e agora nós participamos em todas as feiras de profissões, praticamente em todas as escolas secundárias, e eles nos dizem isso. É claro que há esse desejo de emigrar, de sair, de ver outras coisas, mas também eu acho que é preciso sermos mais competitivos nesta matéria do ensino superior e da formação. Temos que ser mais competitivos, porque eu vou só dar um exemplo. Em Portugal, os jovens entram na formação profissional, basta justificar, eles têm um valor, eles não pagam a mensalidade e têm um valor, e os cabo-verdianos estão a aproveitar disso também. Tem um valor que lhes é dado que ajuda a cobrir. Ou seja, nós queremos ser competitivos, queremos reter os jovens, temos que ser um pouquinho mais agressivos em termos de políticas. Porque, e não podemos, só para concluir, nós não podemos fingir que não temos universidades no país. Não podemos continuar a fingir. Este ecossistema tem que abranger as universidades e as escolas de formação. Porque se as universidades continuarem a não ser levadas em conta... Mesmo a nível de formações profissionais. Sim. O que é que vai acontecer? Vamos continuar a ver isso, a saída, todos, e as estatísticas estão aí. Saída a Embaixada de Portugal nos dá as estatísticas da saída. E pronto, vamos continuar a olhar para isso assim, impavidamente. Eu não digo travar, mas eu digo atrair. Não, mesmo né? O Primeiro-Ministro falou há dias numa última entrevista sobre... criar incentivos ou medidas para reter
os quadros no país. Este pode ser o caminho, não é, Batista? Sim, sim. Geralmente, o comportamento muda com incentivo. Então, temos que ver se é um comportamento que nós não estamos felizes com ele, porque se percebermos que desse jeito não é sustentável no longo prazo, obviamente terá que ser criado incentivos, né? Incentivos. Geralmente tem muitas políticas que formalmente existem, mas funcionalmente não funcionam, não geram esses incentivos suficientes. Não é o fato de não existir. Existe é um interesse genuíno de qualquer governo proteger a juventude, criar condições de vida, isso gera votos, gera permanência, isso é óbvio, ninguém duvida disso. Entretanto, nós temos que ter consciência que tem políticas que são eficazes, tem políticas que podem não estar a ser tão eficazes assim. E não interessa estatísticas. Existem pessoas a sair para procurar melhores condições de vida, seja qual for o motivo que nós não sabemos. Cada um tem sua expectativa, cada indivíduo tem o seu sonho e é legítimo de ele buscar esse sonho. Se Cabo Verde não oferece, ele sai. A questão, essa saída é algo desejável? É algo que vai criar problemas para o país? Se cria, então temos que ser mais ousados nessas políticas ainda. Temos que tentar criar incentivos para que esses jovens permaneçam aqui no país e que as condições que vão ser criadas vão depender muito do desenvolvimento da economia. Não é uma questão de crescimento econômico, é uma questão de desenvolvimento econômico. Porque nós precisamos hoje, urgente, reter quadros, reter talentos, dinamizar a economia, garantir empregos mais atrativos. Mas esses empregos atrativos, eles não surgem de uma hora para outra. Esses empregos têm que ter fundamentação econômica. Porque se não tiver fundamentação econômica, não é possível aumentar salário. O salário ele é uma remuneração e ela vai aumentar em função da produtividade. Produtividade é a capacidade das empresas produzirem mais com esse salário. E se nós não temos jovens com competências, ele pode até ter formação profissional. Vamos entender, separar o que é capital humano. Capital humano não é dar formação aos jovens. Capital humano é quando esses indivíduos utilizam essas habilidades para inclusão produtiva. Porque um indivíduo pode ter doutoramento, mas se ele estiver no desemprego, ele não é capital humano. Ele não está a contribuir para o crescimento do país. Então, não adianta capacitar, não adianta criar políticas disso, daquilo, se nós não estamos a criar capital humano. Capital humano não depende apenas da formação. Esses indivíduos têm que estar incluídos e ele tem que utilizar essas habilidades que foi treinado, o conhecimento que o governo permitiu. E hoje é verdade, nós temos centros de formação, temos programas de formação, temos ali políticas de incentivo, mas nós temos que começar a questionar a eficácia dessas políticas. Não é que não existem, porque o simples fato de um indivíduo migrar já é uma preocupação. E nós temos que questionar, olha, por que esse indivíduo foi? Seja uma única pessoa. Então, a questão é que é um assunto complexo, realmente é um assunto complexo. É um assunto que não tem solução a curto prazo, né? Porque depende do desenvolvimento da economia, é uma luta de várias décadas e até hoje o país ainda não consegue oferecer o que nós expectamos. E a expectativa tem crescido cada vez mais. Porque com imigração, com televisão, com globalização, acesso à informação, e nós estamos a ter consciência cada vez mais que acesso... Porque tem pessoas que imigram para questão de saúde, para questões de acesso à educação, como a Gertrude tinha dito. Tem pessoas que imigram para melhores oportunidades em termos de melhoria de condições de vida. Não significa que Cabo Verde não tem. Tem pessoas que estão satisfeitas aqui. Tem pessoas que estão empregadas e pode até estar conformado com esse pouco que ele tem, mas ele está junto com familiares, assistência aos velhos, ele está aqui por causa da estrutura, do investimento que ele já tem feito, do capital que ele já tem investido. São motivos que podem reter as pessoas aqui em Cabo Verde. Porém, os jovens, eles não têm esse vínculo, muitas vezes não têm esse vínculo. Eles querem simplesmente melhorar de condições de vida, porque um amigo que veio da imigração começou a ostentar um nível de vida que qualquer um de nós inveja, né? Então ele quer isso também para ele, é legítimo dele buscar isso.
Não que o Cabo Verde não existe escolas, ou que não existe formação profissional, ou que não existe universidades, mas é a expectativa que ele cria. E essas expectativas, nenhum de nós vai saber isso, porque cada alguém tem suas expectativas, tem seu sonho, e a questão do desemprego, ela é um problema muito, muito sério na economia. Como eu tinha dito logo no início, é um problema que está atrelado a vários outros problemas sociais que Cabo Verde tem. E quando ela envolve jovens, torna mais grave. E quando ela está associada à imigração, ela torna potencialmente mais grave. Então, é ali que as políticas públicas devem ser implementadas, gerando incentivos para atrair esse público. Okay? Para atrair o governo tem feito, eu não questionei isso, não questionei de que não tem feito. Mas a questão é que se estamos a verificar saída, então isso prejudica a nossa economia, então vamos começar é uma a refletir preocupação. sobre isso. A formação a formação profissional e qualquer outra formação cria expectativas nas pessoas. Entretanto, nós temos uma taxa de desemprego de jovens que não estudam, não trabalham, que também preocupa, sobretudo o Instituto, com a formação. Como é que tem enfrentado esta situação e ajudado os jovens a também encontrarem um meio de vida, não é? Transitamos do crioulo para o português automático. Não, pode ser na crioulo, pode ser no português, a nós é bilingue, né? Não pode falar na crioulo que não, nós temos que analisar as coisas numa perspectiva não de Cabo Verde isolado. Cabo Verde num mundo global competitivo, certo? Esse fenómeno da imigração não é um fenómeno isolado só para Cabo Verde. Portugal sofre com isso. As pessoas saem de Portugal, vão para a Alemanha. O Brasil sofre com isso. Não é um fenómeno isolado. Isto também, automaticamente, não significa que o país não esteja a criar oportunidades para que as pessoas fiquem cá. Nós ainda em Cabo Verde temos que reconhecer, temos desempregados, temos pessoas que estão no desemprego. Uma pessoa, quando encontra uma oportunidade de trabalho em Portugal, nós não podemos impedir essa pessoa de sair para ir para Portugal para agarrar essa oportunidade de trabalho. Nós mesmo analisamos aqui os dados, a taxa de desemprego jovem dos 15 aos 24 anos situa-se em 22%. Isso significa que nós temos ainda pessoas no desemprego e que a capacidade nacional não consegue absorver toda essa mão de obra. Então as pessoas vão sair. E depois nós estamos num cenário em que há agora flexibilização em termos de atribuição de vistos à procura de trabalho, por isso que as pessoas têm essa portanto, flexibilidade em sair para fora. Mas é um processo que não é isolado de Cabo Verde, é um processo global, é uma situação conjuntural global, que neste momento o mundo vive desde a Covid, até porque a Europa perdeu população. Há uma competição na Europa, na própria Europa, entre os países da Europa, por mão de obra qualificada, por causa da Covid, por causa de perda da população da Covid, porque houve impacto. Então Cabo Verde, portanto, não está isolado. Os dados que trouxeram cá dos jovens NEETs é de 2023. Esses dados, há novos dados, portanto, de 2024. São 41 mil. Mas os jovens que estão fora do emprego, fora da educação, fora da formação, esses números já foram muito superiores. Já foram quase 80 mil. Mas o que é que reduziu, portanto, esses números para 41 mil? Foi precisamente políticas públicas. Sim, isso políticas públicas dando acesso. E o impacto? O impacto é que conta. Se esses jovens tomaram formação e não ficaram para trabalhar em Cabo Verde para contribuir para a economia, também criam problemas. Nós, nos últimos 8 anos, passou para as estruturas de formação, Escola, Hotelaria, CEMI e IFP, quase 54 mil jovens. Nós realizamos estudos de impacto todos os anos, até porque é uma exigência do próprio GAU, que é o Grupo de Apoio Orçamental, que é composto por Luxemburgo, Portugal, Espanha, que exigem que dão um apoio, portanto, orçamental para fomentarmos essas políticas, principalmente para a juventude. E tem um estudo de impacto desses 51 mil que temos a taxa de inserção, a taxa de empregabilidade dos jovens que fizeram formação depois de um ano chega a 70%. Na Escola de Hotelaria chega a 90%. E tem a taxa de quantos não ficaram?
Quantos não ficaram no país para não ficaram no país? Sim, saíram com formação profissional e saíram. Os dados de saída do país que nós temos é do Centro Comum de Vistos que nos dá dados de vistos à procura de trabalho. Nos dá dados à procura de trabalho. Tem aumentado, portanto, desde que houve, portanto, a assinatura da mobilidade laboral, tem aumentado desde 2023. Começou em 2023. Depois 2024, mas a tendência agora tende-se para estabilizar. Portanto, nós estamos, portanto, nessa conjuntura. Cabo Verde, ainda, portanto, nós temos a problemática do desemprego jovem, nós não podemos negar isto, mas todas as políticas públicas que estão a ser desenvolvidas é precisamente para mitigar, para quebrar, portanto, o desemprego jovem, para dar oportunidades para os jovens, através do Orçamento do Estado. Sabes muito bem, portanto, o Orçamento do Estado é um grande instrumento do governo, da política fiscal, que visa criar um bom ambiente económico de crescimento, e o país vem crescendo. Mas do seu ponto de vista, o que é que se deve fazer para reter os jovens, para reter os quadros aqui no país? Aqui em Cabo Verde? Sim, para reter os quadros e contribuírem para o desenvolvimento do país. O governo está a criar boas condições para termos um bom ambiente económico, para haver mais investimentos, mais empresas. As empresas também estão a recrutar. Mas nós ainda temos desemprego em Cabo Verde. É normal as pessoas saírem, independentemente. Se tiveres, portanto, em Cabo Verde, a melhor política pública, vais ter pessoas a sair, à procura de oportunidade. Isso acontece em todo lugar. Nós não podemos agora, só porque as pessoas estão a sair, entender que não há políticas para reter as pessoas em Cabo Verde. Há sim, há instrumentos. Mas há também um desfazamento entre a formação profissional e o emprego, e a oferta de emprego também. Não, isso é normal. Isso é normal porque o mercado é dinâmico. Pode ser uma das razões. O mercado é dinâmico, inclusive agora com a inovação tecnológica, um conjunto de outros fatores, é normal haver esse desfazamento. É normal. A OIT faz esses estudos na África subsaariana, cerca de 25% das empresas sentem dificuldade. Quase no Infelizmente fim deste não tive debate, muito tempo de fazer a minha reflexão. Teve o tempo suficiente, até mais não tive igual aos meus colegas. Não, teve muito menos, tens razão. Não foi igual, foi muito menos. Mas pronto, já estamos a terminar o debate, mas continuas com a palavra, portanto, para falar dos desafios ao Estado e às empresas, sobretudo no setor privado, para assegurarem melhores salários dignos e bem remunerados, como diz o Ministro das Finanças, e criar mais oportunidades ainda para os jovens se fixarem no país. Quais os desafios? Nós não interferimos na política salarial do setor privado. O setor privado tem a sua política salarial, o setor privado é que fixa. Mas, entretanto, o setor privado também sente alguma pressão. O salário ele não é flexível, ele é rígido, não é? Ele muda, portanto, ao longo do tempo, a longo prazo. Não é a curto prazo, vai mudando. Nós acreditamos, com essa pressão de saída de mão de obra, muitos setores de atividade que têm rentabilidade, que têm condições de pagar melhor, vão melhorar as condições salariais. Nós já começamos a sentir isso, portanto, no SAR. Algumas empresas do setor do turismo já começaram a remunerar melhor os trabalhadores para não perder mão de obra. Portanto, é um processo natural do mercado. O mercado funciona de forma natural, faz esse ajustamento de forma natural. Ali o governo não tem como intervir na política salarial. O que o governo tem que fazer é continuar a fazer a sua aposta, a criar boas condições, a criar incentivos para investimento, atrair investimento direto estrangeiro, grandes empresas, continuar a dar outros incentivos em sede do Orçamento de Estado, apostar, portanto, nas políticas ativas de emprego. Temos muitas políticas de inserção que visam a promoção da inserção, continuarmos a trabalhar. Nós conseguimos isso ao longo dos últimos anos. Os dados têm apontado isso. População economicamente ativa a crescer, o desemprego jovem a decrescer, os jovens dos 15 aos 24 anos, dos 25 aos 34 anos, situa-se neste momento em 11%, a taxa de desemprego situa-se em 8,8%, e a queda do desemprego não é só por causa do fator migração, é por causa do fator crescimento económico. Cabo Verde está a crescer, está a gerar emprego, está a gerar, portanto, rendimento. Por isso não deve se preocupar com os que estão a emigrar. Nós estamos a formular políticas públicas. As políticas públicas é para as pessoas aproveitarem. Agora, as pessoas, nós temos que também deixar a liberdade das pessoas. Se o indivíduo quer
emigrar para Portugal para trabalhar. Portanto, em Portugal nós não podemos impedir essa pessoa de trabalhar fora. Isto acontece, portanto, em todas as paragens. E achas que, portanto, os empregos são atrativos, os salários são atrativos no país e que as pessoas... Eu não acho isso eu não disse. Eu não disse. Há empresas... Estou a perguntar se acha há empresas que pagam bem. Há boas empresas em Cabo Verde. Há empresas com responsabilidade social em Cabo Verde. Não há razões para esta fuga de quadros para fora? Eu não disse que não há razões. Eu estou a perguntar, não estou a afirmar, não posso afirmar. Não disse que não há razões. Portanto, já estamos a terminar, Paulo. Obrigado também para a sua explanação. Não sei se também querem deixar aqui alguns desafios ao Estado e às empresas privadas, sobretudo, para assegurarem melhores empregos dignos e melhores salários que ajudam a enfrentar o custo de vida. Esse é o caminho. Esse é o caminho, o Estado de investir. Acho que a grande parte das políticas o Paulo já adiantou, não faz sentido eu estar a repetir, mas a questão também é ver as empresas e que esse problema não é um problema apenas do Estado. É um problema que tem que ter envolvimento das empresas. Setor porque privado, sim, esse ambiente é formado tanto pelas políticas públicas como os empregadores também. Okay? Então, acho que poderia ter mais incentivos para que as empresas possam ver dentro das margens, né, que elas têm para mais emprego, para gerar mais emprego. Não é uma coisa fácil porque isso depende de desenvolvimento do país. As empresas precisam de infraestruturas, precisa de energia, precisa de água, precisa de matéria-prima, precisa de iniciativas empreendedoras. Essas iniciativas surgem das expectativas. Então, com esse clima na economia nacional, que jovens a sair e gera uma expectativa negativa. Essa expectativa negativa diminui o investimento. Se diminuir o investimento, temos menos emprego, menos consumo e o clima ficaria muito pior. Então, acho que a questão é o governo manter as políticas que têm sido implementadas ao longo do tempo, os programas de retenção, a questão do estágio, o Paulo não citou tanto, mas esse estágio teve bons resultados. Então, são políticas que devem ser mantidas, porém, o desafio é o governo tentar aumentar a eficácia dessas políticas. A eficácia por quê? Porque tem políticas que podem existir, mas não têm eficácia, não conseguem exercer a função desejável. Agora é fechar essas arestas, para tentar criar um ambiente com mais incentivo para que os jovens possam acreditar... Com impactos práticos na vida porque se temos imigração, é um problema. Então temos que fechar essas portas. Não estou a fechar, não é proibir, mas assim é criar incentivos para que possam reter esses quadros. Sim, eu diria que é preciso consciencializarmos de que a atratividade e tornar o setor econômico mais competitivo é importante para que os jovens fiquem no país. Por outro lado, apoiar a formação dos jovens no país, porque da forma como está até o momento, penso que não é suficiente. Jovens que terminam o 12º e que não conseguem ingressar nas universidades porque não têm condições. Eu acho que isto não pode continuar, porque nós temos que pensar que os jovens é que vão dar continuidade às políticas que estão sendo desenvolvidas. E se nós permitirmos que as coisas acontecem e não tomarmos nenhuma medida, digamos assim, quer dizer, nós estamos a assistir neste momento à saída massiva de jovens. O mercado de trabalho precisa de jovens qualificados e menos qualificados, mediamente qualificados e não qualificados, porque o mercado de trabalho precisa de todo esse tipo. Não podemos ficar impavidamente a assistir. É claro que a ideia não é dizer não vai, mas a ideia é tornar o mercado, sim, tornar o setor econômico mais competitivo em termos de salário, considerando os custos de vida, apoiar os jovens na formação, de modo a eles terem as condições para poderem ingressar uma universidade ou uma formação profissional
que eu, da minha experiência que eu tenho até este ano, ainda continua mais ou menos na mesma, ou seja, é aquele apoio que alguns recebem e que mal chega para pagarem a mensalidade. Ficam, portanto, aqui a vossa contribuição e para que as coisas melhorem e a nossa economia também desenvolva ainda mais e haja cada vez mais oportunidades. Muito obrigada a todos por aceitarem o nosso convite e da nossa parte, obrigado, portanto, obrigada por terem estado aqui conosco até agora e nós marcamos encontro para daqui a 15 dias para trazermos um outro tema social e debatermos aqui no programa Em Debate. Boa noite e bom descanso a todos.